Oi, 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 eu sou a Erika Andrade, sejam muito bem-vindos a este canal Provocações Psicológicas e hoje nós vamos bater um papo legal sobre a vida desse personagem aqui. Ele é o Ivar Lothbrok, o filho do Ragnar Lothbrok da série Os Vikings, e eu queria muito falar a história de vida dele para citar para vocês como um dos maiores exemplos assim de transtorno de personalidade narcisista. O Ivar é um narcisista patológico e a história dele desde o nascimento até o seu final é muito interessante. Eu queria muito gravar esse vídeo para vocês. Então, antes da gente começar, vai deixando o teu joinha, vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum lance por aqui. Você sabia que tanto o pai quanto a mãe, eles têm o poder de abençoar e amaldiçoar os seus filhos? Pois bem, vamos lá. Deixa eu contar para vocês como foi que aconteceu aqui com o Ivar e que acontece também na vida real. A Aslo, a mãe do Ivar, quando ela foi se deitar com o Ragnar, em uma das voltas dele, das suas expedições, ela disse que naquele ato, se ela engravidasse, o filho dela nasceria um monstro. E assim sucedeu-se. O Ivar, ele nasceu sem os ossos das pernas, então ele não caminhava, por isso que ele é conhecido como Ivar, o desossado. E então, o Ragnar rejeitou o seu filho. Segundo momento de rejeição. Primeira rejeição, a materna, porque a mãe já amaldiçoou o filho, digamos assim. E a segunda do pai, quando vê o ato consumado, ele rejeita o filho, pega o Ivar, leva o Ivar até a floresta, para deixar na floresta para outra família encontrá-lo. Ele não consegue matar o filho, mas ele deixa para outra família achá-lo e criá-lo. Só que nessa ida dele, a sua esposa o segue e ela consegue resgatar o Ivar, leva o Ivar de volta para casa. Contudo, o processo de rejeição materna, ele acontece inconscientemente. O que a gente pode observar são as atitudes, são as ações. Como ela amaldiçoou o filho, ela passou a ter esse processo de culpa inconsciente e ela passou a super proteger o filho. Então o Ivar era super protegido, era o filho preferido dela e o filho rejeitado do pai. Era o filho que menos recebia a atenção do Ragnar. E quando o Ragnar chegava próximo, ou tentava se aproximar dele, ele chorava bastante, muito, sem cessar. Ele não conseguia parar de chorar. Isso tudo porque ele sentia a rejeição do pai. E aí, outro fato interessante que acontece ainda na infância do Ivar, por volta ali de mais ou menos 7, 8 anos de idade, quando ele está brincando com os irmãos e com outras crianças da vila, é que simplesmente, como ele não consegue andar, ele trava uma briga com outra criança e ele começa a puxar um objeto de um lado e a criança puxa do outro. Consequentemente, a criança, com mais habilidade motora, ela vence aquela competição e simplesmente sai correndo com o objeto. Quando ela sai correndo com o objeto, o Ivar pega um martelo e arremessa o martelo na criança, matando a criança. O que a mãe faz? A mãe simplesmente pega o Ivar e ela segura ele e começa a repetir: não foi culpa sua, não foi culpa sua. Ela repete isso inúmeras vezes, consequentemente, acalmando o Ivar. Só que na cabeça da criança, como a criança não tem um pensamento hipotético dedutivo, o que ela deduz? Ela deduz que aquele ato ali é correto, de matar, certo? Então ela reforça aquele processo negativo da personalidade dele, né? E consequentemente de superproteção de mãe. E consequentemente, ela, vendo que o filho ia ser inabilitado motoramente, e como eles viviam numa época de guerra e ele precisaria se defender quando crescesse, ela leva o Ivar para ser educado pelo Flock. Então o Flock ensina todas as estratégias de guerra que vocês puderem imaginar para o Ivar. Ou seja, ele trabalha naquilo que o Ivar vai ser futuramente um dos melhores estrategistas em expedições, que eu vou falar mais na frente para vocês. O que ela faz? Ela ignora, né, aquela deficiência dele e ela pega o que ele pode ser de melhor e ela potencializa aquilo.
Isso é um ato mister dela, que a gente pode até dizer que ela foi bem inteligente quando ela fez isso. Ele cresce ali no meio dos irmãos e logo de cara a gente vê que o Ivan é mais novo e o segundo mais novo antes dele, eles travam um ciúme ali doentio e consequentemente o Ivan em um momento mata o irmão. Por quê? Porque ele buzina, fala tanto que o Ivan era o protegido, que o Ivan é o desossado, ele prejudica tanto ali o psicológico do Ivan e o Ivan não sabe reagir de outra forma, ele reage como matando aquela pessoa que está fazendo o seu mal, que é o que todo narcisista patológico faz. Quando alguém descobre a maldade dele, ele simplesmente elimina aquela pessoa ou faz alguma maldade contra ela. Após a morte da mãe e do pai, o Ivan, ele simplesmente vira quem ele foi educado para ser, o rei. Ou seja, ele trava uma briga com os irmãos e ele consegue tomar o poder injustamente, digamos assim. E o que chama atenção também na personalidade dele é a doçura que ele fala. Ele fala baixo, ele fala calmo, ele encanta as pessoas. Então, consequentemente, ele, com característica de líder, vai ganhando muitos seguidores e as mulheres vão ficando encantadas por ele. Outra coisa que acontece que é bastante interessante é o riso dele quando algo de ruim acontece. Isso mesmo. Quando alguma maldade para alguém, quando ele vê alguém morrendo, alguém sofrendo, alguma coisa de ruim acontece, ele começa a rir. É muito interessante a história do Ivan, por quê? Porque também se torna pai. A esposa dele, ele não podia ter filhos, mas ele se casa com uma mulher que, consequentemente, ela engana ele, ela trai ele, engravida dizendo que o filho é dele. E quando esse filho nasce, o filho nasce também deformado, ou seja, nasce também aleijado. E o que acontece? Isso mesmo, a compulsão à repetição. É um termo usado na psicanálise. O Ivan, ele simplesmente faz com o filho o que o pai fez com ele. Ele leva o filho para a floresta e, consequentemente, lá o filho é morto por animais. Né? Dessa vez, o filho dele não escapou. E aí, quando ele volta, ele retorna, a esposa dele meio que fica louca porque perdeu o filho, ela meio que dá uma enlouquecida ali, uma pirada, digamos assim. E no meio da briga dos irmãos, né, dos filhos de Ragnar, ela simplesmente trai o Ivan, entregando o local da passagem secreta para os irmãos, e os irmãos conseguem tomar o poder do Ivan. O Ivan foge e vai viver como um mendigo. Só que um príncipe da Rússia encontra ele, salva ele de tudo, mas ele continua lá com as maldades dele. Ou seja, o Ivan, ele como narcisista, ele tem o que a gente pode dizer que ele consegue conquistar as pessoas com a sua doçura, com a sua inteligência, e ao mesmo tempo quem se mete no caminho dele, impedindo ele de conseguir aquilo que ele quer, ele se torna uma pessoa extremamente violenta e vingativa, sem medir consequências. O que a gente vê em toda infância e adolescência do Ivan são processos de rejeição. E ele, por ser portador do transtorno de personalidade narcisista, ele não consegue lidar com essa rejeição, tornando-se um assassino sanguinário, violento e extremamente vingativo. Lembrando também que quando ele foi descobrir, quando se deu a sua descoberta sexual, ele descobriu que não poderia ter filhos. E, consequentemente, a escrava dele, que era usada por ele, pelos irmãos, ela riu dele. E aquilo foi uma profunda vergonha para ele. Então, na infância, ele teve o ato da violência de matar uma criança, e na adolescência, ele teve o processo de rejeição quando se deu a descoberta de sua sexualidade, no qual ele não soube lidar. Nem toda pessoa que usa da vingança em suas estratégias de vida, em seus momentos de batalha, de luta, de competição que nós temos,
quer dizer que é um narcisista patológico. Porém, todo narcisista patológico, ele é muito vingativo. Então, é algo que a gente tem que ter em mente, que a gente não consegue lidar com essa maldade dele. Nem ele mesmo consegue lidar, até porque o transtorno ele não tem cura, certo? Ele, digamos assim, que é até uma pessoa inanalisável. Por quê? Porque esse processo de análise, quando a gente parte para analisar a nossa personalidade, a gente tem que dispor da verdade. Uma coisa que o narcisista patológico não dispõe é de ser verdadeiro. O Ivar, ele era muito mentiroso e traiçoeiro. Ou seja, essa é a vida do Ivar. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, faz o teu comentário. Beijo no teu coração.